Deixe-me começar dizendo que Pedro era viciado em heroína. Nós éramos amigos na faculdade e mantivemos contato depois que eu me formei. Observe que eu disse ele desistiu depois de 2 anos, mal conseguindo terminar esse período. Depois que eu saí dos dormitórios e fui para um pequeno apartamento fora da faculdade, vi cada vez menos o Pedro. Conversávamos online de vez em quando, isso aqui era rei nos anos anteriores ao Facebook. Houve um período em que ele sumiu por cerca de 5 semanas seguidas. Eu não fiquei preocupado. Ele era dado sumiços. E era um viciado, né? Afinal. Presumi que ele estivesse sem acesso ao computador, preso, ou coisa assim. Então, uma noite eu o vi online. Antes que eu pudesse me iniciar uma conversa, ele mesmo enviou uma mensagem. David, cara, precisamos conversar. E foi quando ele me contou sobre a Casa Sem Fim. Ela recebeu esse nome porque ninguém jamais havia alcançado a saída final. As regras eram bem simples e clichê. Chegue ao cômodo final do prédio e ganhe $500. Havia 9 quartos ao todo. A casa estava localizada fora da cidade, cerca de 6 quilômetros da minha casa. Aparentemente, Pedro tentou e falhou. Ele era um viciado em heroína e sabe-se lá o que mais, então eu imaginei que as drogas levaram a melhor e ele pirou com um fantasma de papel ou algo assim. Ele me disse que seria demais para qualquer um, que não era natural. Eu não acreditei nele. Eu disse a ele que ia verificar na noite seguinte. Ele tentou me convencer do contrário, mas $500 parecia bom demais para ser verdade. Eu tinha que ir. Na noite seguinte, peguei meu carro e fui até a Casa Sem Fim. Quando cheguei, imediatamente notei algo estranho no prédio. Você já viu ou leu algo que não deveria ser assustador, mas que por algum motivo arrepiou você inteirinho? Caminhei em direção ao prédio e a sensação de mal-estar foi aumentando, até que abri a porta da frente. Eu não sei o que eu esperava encontrar ao passar pela porta, mas com certeza eu não esperava aquela sensação de alívio, sabe? Meu coração desacelerou e eu suspirei quando entrei. O cômodo parecia um saguão normal de hotel, decorado para o Halloween. Uma placa foi colocada no lugar de um atendente e dizia: Sala 1, por aqui. Mais 8 se seguem. Chegue ao fim e você vence. Eu ri e fiz meu caminho até a primeira porta. A primeira área era quase cômica. A decoração lembrava o corredor de Halloween de um mercado. Completo, com fantasmas e zumbis animatrônicos que soltavam um rosnado estático quando você passava. No final, havia uma saída. Era a única porta além daquela pela qual eu entrei. Eu limpei as teias de aranha falsa da maçaneta, abri a porta e me dirigi para o segundo quarto. Fui recebido por uma névoa quando abri a porta do quarto 2. A sala definitivamente aumentou a aposta em termos de tecnologia. Não apenas havia uma máquina de névoa, mas um morcego pendurado no teto que voava em um círculo. Apavorante. Uma trilha sonora de Halloween, dessas que alguém encontraria em uma loja de 99 centavos, tocava em loop, vinda de algum lugar da sala. Não vi um aparelho de som, mas imaginei que eles deviam ter usado um sistema de PA. Passei por cima de alguns ratos de brinquedo, que giravam pelo chão, e caminhei com o peito estufado até a próxima área. Peguei a maçaneta e meu coração caiu pro meu estômago. Eu não queria abrir aquela porta. Uma sensação de pavor me atingiu com tanta força que eu mal conseguia pensar. Recuperei a lógica depois de alguns minutos de terror. Mas então me esquivei e entrei na sala 3. Aqui foi onde as coisas começaram a mudar. Superficialmente, parecia uma sala normal. Havia uma cadeira no meio do piso de madeira. Uma única lâmpada no canto iluminava mal a área, lançando algumas sombras no chão e nas paredes. Esse era o problema, sombras, no plural. Não havia nada na sala, exceto por uma cadeira e a lâmpada no canto. Porém, havia diversas sombras. Aquilo não fazia sentido. Eu mal entrei pela porta e já estava apavorado. Foi nesse momento que percebi que algo não estava certo. Sem perceber, eu tentava abrir a porta por onde passei. Estava trancada pelo outro lado. Isso me irritou. Alguém estava trancando as portas enquanto eu progredia? Não tinha como. Eu teria ouvido alguém andando atrás de mim. Foi uma fechadura mecânica configurada automaticamente?
Bom, podia ser. Eu estava com muito medo para realmente pensar. Voltei a olhar para a sala e as sombras haviam sumido. A sombra da cadeira permaneceu, claro, mas as outras desapareceram. Comecei a andar lentamente. Eu tive algumas alucinações quando era criança, então atribuí as sombras a uma invenção da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor ao chegar à metade da sala. Olhei para baixo para ter certeza de onde estava pisando enquanto andava, e então eu vi. Ou não vi. Minha sombra não estava lá. Corri o mais rápido que pude para a outra porta e me lancei sem pensar na sala adiante. A quarta sala era provavelmente a mais perturbadora até então. Quando fechei a porta, toda a luz parecia ter sido sugada para a sala anterior. Eu fiquei lá, pelo breu, incapaz de me mover. Não tenho medo do escuro e nunca tive, mas estava absolutamente apavorado. Toda a visão havia me deixado. Eu coloquei minha mão na frente do meu rosto, e se eu não soubesse o que eu estava fazendo, eu nunca seria capaz de dizer. A escuridão era indescritível. Para piorar, eu não conseguia ouvir nada. Era um silêncio mortal. Não como uma sala à prova de som, veja bem. Quando você está em uma sala à prova de som, você ainda consegue ouvir a própria respiração, seu coração batendo. Você pode ouvir que está vivo. Eu não podia. Comecei a tropeçar para frente depois de alguns momentos. Meu coração batendo rápido era a única coisa que eu conseguia sentir. Não havia porta à vista. Eu nem tinha certeza de que havia uma porta dessa vez. Finalmente, o silêncio foi quebrado por um zumbido baixo. Eu senti algo atrás de mim. Me virei meio atordoado, mas mal conseguia ver meu próprio nariz. Eu sabia que algo estava lá, no entanto. Independente de quão escuro eu estivesse, eu sabia que tinha alguma coisa ali, comigo, naquela escuridão infinita. O zumbido foi ficando mais alto, mais perto. Parecia me cercar. Só que eu sabia que o que quer que estivesse fazendo barulho estava na minha frente e se aproximava. Eu dei um passo para trás. Nunca havia sentido tanto medo na minha vida. Não consigo descrever. Era um medo verdadeiro. Eu nem estava com medo de morrer. Eu estava com medo da alternativa. Eu estava com medo de que aquela coisa tinha reservado para mim. E então, as luzes piscaram por um segundo e eu vi. Nada. Não havia nada ali. Eu sei que não vi nada. A sala mergulhou novamente na escuridão e o zumbido tornou-se um guincho selvagem. Eu gritei em protesto. Não conseguiria ouvir esse maldito som nem por mais um minuto. Corri para trás, para longe do barulho, até bater as costas contra a parede. Me atrapalhei com a maçaneta da porta, mas consegui abrir. Eu me virei e caí no quarto 5. Antes de descrever a sala 5, quero que você entenda uma coisa. Eu não uso nenhum tipo de droga. Não tenho histórico de abuso de substância, nem de qualquer tipo de psicose. Eu tive sim aquelas alucinações infantis que eu mencionei antes. Só que aconteceu apenas quando eu estava realmente cansado ou acabava de acordar. Eu entrei na casa sem fim com a cabeça limpa. Como eu caí, minha primeira visão do quarto 5 era a partir do chão, onde eu estava deitado sobre minhas costas, olhando para o teto. O que vi não me assustou, só me deixou surpreso. Árvores cresceram na sala e se elevavam muito acima da minha cabeça. O teto desse cômodo era mais alto do que o dos outros, o que me fez pensar que estava no centro da casa. Eu me levantei do chão, limpei a poeira e dei uma olhada em volta. Era definitivamente o maior quarto de todos eles. Eu não conseguia nem ver a porta seguinte de onde eu estava. Vários arbustos e árvores bloqueavam a minha visão da saída. Até esse ponto, eu imaginei que os quartos ficariam mais assustadores, mas esse era um paraíso em comparação com o último. Também presumi que o que quer que estivesse no quarto 4 tinha ficado lá. Eu estava tão errado. À medida que me aprofundava na sala, comecei a ouvir os sons de uma floresta. O chirrir de insetos e o ocasional bater de asas dos pássaros pareciam ser minha única companhia nessa sala. Isso foi o que mais me incomodou, sabe? Eu ouvia os insetos, os outros animais, mas eu não via nenhum deles. Comecei a me perguntar quão grande era essa casa. Do lado de fora, quando eu entrei pela primeira vez, parecia uma casa normal. Era definitivamente maior. Do lado, claro, mas isso era quase a floresta inteira aqui. A copa das árvores cobria minha visão do teto.
mas presumi que ainda estava lá, por mais alto que fosse. Eu também não conseguia ver nenhuma parede. A única maneira de saber que eu ainda estava lá dentro era que o chão combinava com o chão dos outros cômodos, painéis de madeira escura padrão. Continuei andando, esperando que a próxima árvore pela qual passasse revelasse a porta. Depois de alguns momentos de caminhada, senti um mosquito voar até meu braço. Eu sacudi e continuei. Um segundo depois, senti as cerca de 10 mais pousarem na minha pele, em lugares diferentes. Eu o sentia rastejar para cima e para baixo em meus braços e pernas, e alguns passaram pelo meu rosto. Eu me debati loucamente para tirá-los de cima de mim, mas eles continuaram rastejando. Olhei para baixo e soltei um grito abafado. Mais como um gemido, para ser honesto, sabe? Eu não vi um único inseto. Nenhum inseto estava em mim, mas eu podia senti-los rastejando. Eu os ouvia voar pelo meu rosto e picar minha pele, mas eu não podia ver nenhum. Eu caí no chão e comecei a rolar descontroladamente. Estava desesperado. Eu odiava insetos, especialmente aqueles que eu não conseguia ver ou tocar. Mas esses insetos podiam me tocar e estavam por toda parte. Comecei a engatinhar. Eu não tinha ideia de para onde estava indo. A entrada não estava à vista e eu ainda não tinha visto a saída. Então eu simplesmente rastejei, minha pele pinicando com a presença daqueles insetos fantasmas. Depois do que pareceram horas, eu encontrei a porta. Agarrei a árvore mais próxima e me apoiei, batendo meus braços e pernas sem pensar. Tentei correr, mas não consegui. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que fosse. Dei alguns passos trêmulos até a porta, agarrando cada árvore no caminho para me apoiar. Estava a apenas alguns metros de distância quando ouvi o zumbido baixo de antes. Estava vindo da sala em frente e era mais profundo. Quase podia sentir dentro do meu corpo, como quando você está do lado de um amplificador em um show. A sensação dos insetos em mim diminuiu conforme o zumbido ficava mais alto. Quando coloquei minha mão na maçaneta, os insetos desapareceram completamente, mas eu não conseguia virar a maçaneta. Eu sabia que se soltasse, os insetos voltariam, e de jeito nenhum eu voltaria para o quarto 4. Eu apenas fiquei lá, minha cabeça pressionada contra a porta, marcada 6, e minha mão segurando a maçaneta trêmula. O zumbido era tão alto que eu nem conseguia me ouvir fingir que estava pensando. Não havia nada que eu pudesse fazer a não ser seguir em frente. O quarto 6 era o próximo, e o quarto 6 era um inferno. Passei pela porta e a fechei atrás de mim. Meus olhos fechados e meus ouvidos zumbindo. O zumbido estava me cercando. Quando a porta se encaixou, o zumbido foi embora. Eu abri meus olhos com surpresa e a porta que eu fechei havia sumido. Era apenas uma parede agora. Eu olhei em volta em choque. A sala era idêntica à sala 3. A mesma cadeira e a mesma luz no canto. Mas com a quantidade correta de sombras dessa vez. A única diferença real era que não havia porta e a que eu entrei havia sumido. Como eu disse antes, não tinha problemas anteriores em termos de instabilidade mental. Mas naquele momento caí no que agora sei que era a loucura. Eu não gritei. Eu não fiz nenhum som. Me dirigi até a parede oposta, onde devia estar a porta 7. Passei minhas mãos por ela, tentando sentir qualquer diferença na textura que indicasse uma porta. Arranhei suavemente. A parede era dura, mas eu sabia que a porta estava lá em algum lugar. Eu simplesmente sabia que estava. Eu arranhei onde a maçaneta deveria estar. Agarrei a parede freneticamente com as duas mãos, minhas unhas sendo lixadas até a pele contra a madeira. Caí silenciosamente de joelhos. O único som na sala era meu incessante arranhar contra a parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava lá, eu sabia, simplesmente sabia que ela estava lá. Eu sabia que se pudesse apenas passar por essa parede... Você está bem? Eu pulei do chão e girei em um movimento. Encostei-me na parede atrás de mim e vi o que era que me falava. Até hoje eu me arrependo de ter olhado. Havia uma menina. Ela estava usando um vestido branco macio que ia até os tornozelos. Tinha longos cabelos loiros até o meio das costas, pele branca e olhos azuis. Era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. E eu sei que nada na minha vida será tão enervante quanto o que eu vi nela. Enquanto olhava para ela, eu vi outra coisa. Onde ela estava, eu vi o que parecia ser o corpo de um homem.
só que é maior do que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu da cabeça aos pés, mas sua cabeça não era humana e seus dedos eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ter sido. A forma tinha cabeça de carneiro e focinho de lobo. Foi horrível e foi sinônimo da menina na minha frente. Eles eram da mesma forma. Eu não consigo descrever, mas o que eu vi ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar naquela sala, mas era como olhar para duas dimensões distintas. Eu via a garota e eu via a forma. E quando eu via a forma, eu via a garota. Eu não consigo te explicar. Eu não conseguia ver. Minha mente estava se revoltando contra o que estava tentando processar. Tinha sentido medo antes na minha vida e nunca estive mais assustado do que quando eu estive preso no quarto cômodo. Mas isso foi antes do quarto 6. Eu apenas fiquei lá, olhando para o que quer que fosse que falava comigo. Não havia saída. Eu estava preso aqui com isso. Então aquilo falou novamente. David, você devia ter escutado. Quando falou, ouvi as palavras da menina, com os ouvidos, mas a outra forma falou em minha mente com a voz que eu nem vou tentar descrever. Meu Não Deus. houve nenhum outro som. A voz continuou repetindo aquela frase indefinidamente em minha mente, e eu concordei. Eu não sabia o que fazer, eu estava caindo na loucura, mas não conseguia tirar os olhos do que estava à minha frente. Caí no chão. Achei que tivesse desmaiado, mas o quarto não deixou. Eu só queria que isso acabasse. Eu estava de lado, meus olhos bem abertos e a forma olhando para mim. Correndo pelo chão na minha frente estavam um dos ratos movidos à bateria da segunda sala. A casa estava brincando comigo, mas por alguma razão, ver aquele rato puxou minha mente do abismo onde ela estava e olhei ao redor da sala. Eu sairia dali. Eu estava determinada a sair daquela casa e nunca mais pensar sobre este lugar. Novamente. Eu sabia que esse quarto era um inferno e não estava pronto para morar ali. No início foram apenas meus olhos que se moveram. Procurei nas paredes por algum tipo de abertura. A sala não era tão grande, então não demorou muito para eu absorver todo o layout. O demônio ainda me provocava, a voz ficando cada vez mais alta enquanto a forma ficava enraizada onde estava. Eu coloquei a mão no chão, me apoiei nos meus braços e pernas e me virei para examinar a parede atrás de mim. Então eu vi algo em que não pude acreditar. A forma estava agora bem nas minhas costas, sussurrando em minha mente, como eu não deveria ter vindo. Senti sua respiração na nuca, mas me recusei a me virar. Um grande retângulo foi riscado na madeira, com um pequeno amassado no centro. Bem na frente dos meus olhos, eu vi o grande 7 que eu tinha gravado na parede sem pensar. Eu sabia o que era. O quarto 7 ficava logo atrás daquela parede. Não sei como fiz isso. Apenas meu estado de espírito na época, mas eu havia criado a porta. Eu sabia que sim. Em minha loucura, arranhei na parede o que eu mais precisava, uma saída para a próxima sala. A sala 7 estava fechada. Eu sabia que o demônio estava bem atrás de mim, mas por algum motivo ele não podia me tocar. Fechei meus olhos e coloquei as duas mãos no número 7 à minha frente. E empurrei. Empurrei o mais forte que pude. O demônio estava gritando em meu ouvido. Ele gritava que eu nunca iria embora. Dizia que era o meu fim e que eu não morreria. Não. Eu iria morar ali no quarto 6 com ele. Ah, mas eu não ia não. Eu empurrei e eu gritei a plenos pulmões. Eu sabia que ia empurrar a parede eventualmente. Eu cerrei meus olhos e gritei. E então o demônio se foi. Fiquei em silêncio. Virei-me lentamente e fui saudado pela sala como eu entrei. Apenas uma cadeira e uma luz. Não pude acreditar, mas não tive tempo para ficar bem. Voltei para o 7 e saltei ligeiramente para trás. O que eu vi foi uma porta. Não a que eu havia riscado e arranhado na parede, mas uma porta normal com um grande número 7 no meio. Meu corpo estava inteiro tremendo. Demorei um pouco para girar a maçaneta. Eu só fiquei lá por um tempo olhando a porta. Não podia ficar no quarto 6, não podia. Mas se este era apenas o quarto 6, eu nem queria imaginar o que o 7 tinha reservado para mim. Devo ter ficado ali por uma hora, apenas olhando para o 7. Finalmente, respirando fundo, girei a maçaneta e abri a porta do quarto 7. Eu tropecei pela porta, mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou e eu percebi onde eu estava. Eu estava lá fora. Não do lado de fora com o quarto 5, mas de verdade do lado de fora. Meus olhos ardiam, eu queria chorar. Caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Eu estava finalmente fora daquele inferno.
Eu nem me importei com o prêmio que foi prometido. Eu entendi que eu tinha desistido. A casa entendeu que eu tinha desistido, eu simplesmente aceitei. Me virei e vi que a porta que eu acabei de passar era a entrada. Fui até meu carro e dirigi para casa, pensando em como seria bom tomar um banho. Ao estacionar em minha casa, me senti inquieto. A alegria de deixar a casa sem fim havia desaparecido e o medo estava lentamente crescendo em meu estômago. Eu afastei como um resíduo da casa e fiz meu caminho até a porta da frente. Entrei e imediatamente subi para o meu quarto. Lá na minha cama estava meu gato, o Baskerville. Ele foi a primeira coisa viva que eu vi a noite toda e estendi a mão para acariciá-lo. Ele sibilou e bateu na minha mão. Eu recuei em choque, já que ele nunca havia agido assim. Eu pensei, tanto faz, ele é um gato velho. Pulei no chuveiro e me preparei para o que esperava ser uma noite de insônia. Eu estava cansado, mas provavelmente não conseguiria dormir depois de tudo que eu vi. Bom, depois do banho, eu fui para a cozinha fazer algo para comer. Desci as escadas e entrei na sala de estar. O que eu vi ficaria para sempre gravado em minha mente. Meus pais estavam deitados no chão, nus e cobertos de sangue. Seus corpos Não. mutilados eram quase impossíveis de identificar. Seus membros foram removidos e colocados ao lado de seus corpos, e suas cabeças foram colocadas sobre o peito, de frente para mim. A parte mais perturbadora eram suas expressões. Eles estavam sorrindo, como se estivessem felizes em me ver. Vomitei e chorei ali na sala de estar. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eles nem moravam comigo na época. Eu estava uma bagunça. Então eu vi uma porta que nunca existiu antes. Uma porta com um grande 8 rabiscado com sangue. Puta merda. Eu ainda estava na casa sem fim. Eu estava na minha sala de estar, mas eu também estava na sala 7. Os rostos dos meus pais sorriram ainda mais quando eu percebi isso. Eles não eram meus pais. Não podia ser, mas eles se pareciam exatamente com eles. A porta marcada com 8 estava no outro lado da sala, depois dos corpos mutilados na minha frente. Eu sabia que eu tinha que seguir em frente, mas naquele momento eu desisti. Bom, eu achei que eu já tinha desistido antes, mas aqui eu desisti mesmo. Os rostos sorridentes invadiram minha mente. Eles me colocaram de castigo onde eu estava. Vomitei de novo e quase desmaiei. Então o zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca, encheu a casa e sacudiu as paredes. O zumbido me obrigou a andar. Comecei a andar devagar, aproximando-me da porta e dos corpos. Eu mal conseguia ficar de pé, quanto mais andar. E quanto mais perto ficava dos meus pais, mais perto ficava do suicídio. As paredes agora tremiam tanto que parecia que iam desmoronar, mas mesmo assim os rostos sorriam para mim. Conforme me aproximei, seus olhos me seguiram. Eu estava agora entre os dois corpos, a poucos metros de distância da porta. Eu percebi horrorizado que as mãos desmembradas abriam caminho através do tapete em minha direção, enquanto os rostos continuavam a me encarar. Um novo terror tomou conta de mim, e eu andei mais rápido. Eu não queria ouvi-los falar. Eu não queria que as vozes correspondessem às dos meus pais. Eles começaram a abrir a boca, e as mãos estavam a centímetros dos meus pés. Em uma pontada de desespero, eu me lancei em direção à porta, entrei e a bati atrás de mim. Eu estava dentro da sala 8. Eu estava acabado. Depois do que eu tinha acabado de experimentar, eu achava que não havia mais nada que essa porra de casa pudesse jogar em mim que eu não pudesse superar. Podia vir o fogo do inferno, eu estava pronto. Infelizmente, eu subestimei as habilidades da casa sem fim. As coisas ficaram mais perturbadoras, mais aterrorizantes e mais indescritíveis na sala 8. Ainda não consigo acreditar no que eu vi ali. Novamente, a sala era uma cópia carbono da sala 3 e 6. Mas agora havia alguém sentado na cadeira, normalmente vazia. Um homem. Depois de alguns segundos de descrença, minha mente finalmente aceitou o fato de que o homem sentado na cadeira era eu. Não alguém que se parecesse comigo. Ali estava David Williams. Eu me aproximei. Eu precisava ver melhor, embora eu tivesse certeza disso. Ele olhou para mim e notei lágrimas em seus olhos. Por favor, não faça isso. Por favor, não me machuque. O quê? Eu perguntei. Quem é você? Eu não vou te machucar. Sim, você vai. Ele estava soluçando agora. Você vai me machucar. Eu não quero que você me machuque.
Ele sentou na cadeira com as pernas para cima e começou a balançar para frente e para trás. Era realmente muito patético, especialmente porque ele era eu, idêntico em todos os sentidos. Escute, quem é você? Eu estava a apenas alguns metros do meu doppelganger. Foi a experiência mais estranha até agora. Ficar ali, falando sozinho. Não estava com medo, mas eu acho que eu logo estaria. Por que você... Você vai me machucar. Você vai me machucar se quiser ir embora. Você vai me machucar. Olha, por que você tá dizendo isso? Só se acalma, tá? Vamos tentar descobrir isso. E então eu vi. O David, sentado ali, estava usando as mesmas roupas que eu, exceto por um pequeno remendo vermelho em sua camisa, bordado com o número 9. Você vai me machucar, você vai me machucar. Não, por favor, você vai me machucar. Meus olhos não saíam daquele pequeno número em seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas eram simples, mas depois de um tempo ficaram um pouco mais ambíguas. A 7 foi arranhada na parede pelas minhas próprias mãos. A 8 foi marcada com sangue acima dos corpos dos meus pais. Mas a 9, esse número era uma pessoa. Uma pessoa viva. Pior ainda, era uma pessoa que parecia exatamente comigo. David, eu tive que perguntar. Sim, você vai me machucar. Você vai me machucar. Ele continuou a soluçar e balançar. Ele respondeu a David. Ele era eu até a voz. Mas esse 9, eu andei por alguns minutos enquanto ele soluçava em sua cadeira. O quarto não tinha porta, e da mesma forma que o quarto 6, a porta pelo qual entrei não estava mais lá. Por alguma razão, presumi que arranhar não iria me levar a lugar nenhum dessa vez. Estudei as paredes e o chão ao redor da cadeira, enfiando minha cabeça embaixo dela e vendo se havia alguma coisa embaixo. Infelizmente havia. Debaixo da cadeira tinha uma faca, e junto dela estava uma etiqueta que dizia, para David, da administração. A sensação em meu estômago ao ler aquela etiqueta foi sinistra. Eu queria vomitar, e a última coisa que eu queria fazer era tirar aquela faca debaixo da cadeira. O outro David ainda soluçava incontrolavelmente. Minha mente estava girando em torno de perguntas irrespondíveis. Quem colocou isso aqui? Como conseguiram meu nome? Sem mencionar o fato de que, enquanto me ajoelhei no chão de madeira frio, também sentei naquela cadeira, soluçando em protesto, pois seria ferido por mim mesmo. Era muito para processar. A casa e a administração estavam brincando comigo esse tempo todo. Meus pensamentos, por algum motivo, se voltaram para Pedro, e se ele tinha chegado tão longe ou não. Se ele chegou, será que ele encontrou um Pedro soluçando nessa mesma cadeira, balançando para frente e para trás? Eu tirei esses pensamentos da minha cabeça, eles não importavam. Peguei a faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David ficou quieto. David? Disse ele com a minha voz. O que você acha que vai fazer? Eu me levantei do chão e apertei a faca em minha mão. Eu vou sair daqui. David ainda estava sentado na cadeira, embora estivesse muito calmo agora. Ele olhou para mim com um leve sorriso. Eu não sabia se ele iria rir ou me estrangular. Lentamente, ele se levantou da cadeira e ficou de frente para mim. Foi estranho. Sua altura e até a maneira como ele se movia eram iguais a mim. Senti o cabo de borracha da faca em minha mão e agarrei com mais força. Eu não sei o que planejava fazer com ela, mas tive a sensação de que ia precisar. Agora, sua voz era um pouco mais grave do que a minha. Eu vou te machucar. Eu vou te machucar e vou mantê-lo aqui. Eu não respondi. Eu apenas saltei e o derrubei no chão. Eu montei e olhei para baixo, a faca em posição e pronta. Ele olhou para mim apavorado. Era como se estivesse olhando no espelho. Então o zumbido voltou. Baixo e distante, embora eu ainda o sentisse profundamente em meu corpo. David olhou para mim enquanto eu olhava para mim mesmo. O zumbido estava ficando mais alto, e eu senti algo estalar dentro de mim. Com o movimento, golpeei a faca no remendo em seu peito e rasguei. A escuridão caiu sobre a sala e eu senti que caía. A escuridão ao meu redor era como nada que eu tivesse experimentado até aquele ponto. O quarto 4 estava escuro, mas não chegava perto do que estava me engolfando completamente aqui. Eu nem tinha certeza se estava caindo depois de um tempo. Eu me sentia leve, coberto de escuridão. Então, uma profunda tristeza se apoderou de mim. Me senti perdido, deprimido e suicida. A visão dos meus pais entrou em minha mente. Eu sabia que não era real,
Mas tinha visto, e a mente tem dificuldade em diferenciar entre o que é real e o que não é. A tristeza só aumentou. Fiquei no quarto 9 pelo que pareceram dias. A sala final. E foi exatamente isso. O fim. A casa sem fim tinha um fim, e eu o havia alcançado. Naquele momento desabei. Eu sabia que ficaria naquele estado intermediário para sempre, acompanhado por nada além da escuridão. Nem mesmo o zumbido estava lá para me manter são. Perdi todos os sentidos. Eu não conseguia me sentir. Não conseguia ouvir nada. A visão era completamente inútil aqui. Procurei sentir o gosto na boca e não encontrei nada. Me senti desencarnado e completamente perdido. Eu sabia onde estava. Esse era o inferno. Quarto 9 era inferno, só podia ser. Mas aí aconteceu. Uma luz. Daquelas luzes estereotipadas no fim do túnel, sabe? Senti o chão surgir debaixo de mim e eu estava de pé. Depois de 1 ou 2 momentos reunindo meus pensamentos e sentidos, caminhei lentamente em direção a essa luz. Conforme me aproximei da luz, ela tomou uma forma. Era uma fenda vertical ao lado de uma porta sem identificação. Passei lentamente pela porta e me vi de volta ao ponto de partida, saguão da casa sem fim. Estava exatamente como eu deixei, ainda vazio, ainda decorado com enfeites infantis de Halloween. Depois de tudo que aconteceu naquela noite, eu ainda estava desconfiado de onde estava. Depois de alguns momentos de normalidade, olhei ao redor, tentando encontrar algo diferente. Sobre a mesa havia um envelope branco, simples, com meu nome escrito à mão. Imensamente curioso, mas ainda cauteloso, reuni coragem para abrir o envelope. Dentro havia uma carta, novamente manuscrita. David Williams, parabéns, você chegou ao final da Casa Sem Fim. Aceite este prêmio como um símbolo de grande conquista. Para sempre sua, a gerência. Na carta estavam 5 notas de $100. Eu não conseguia parar de rir. Eu ri pelo que pareceram horas. Eu ri enquanto caminhava pro meu carro e eu ri enquanto dirigia para casa. Eu ri enquanto estacionava na minha garagem e eu ri quando abri a porta da minha casa. Então eu ri incontrolavelmente quando eu vi o pequeno número 10 gravado na madeira. Já se passaram 3 semanas desde que tive notícias de David pela última vez. Nos 6 meses desde que começamos a namorar, ficamos apenas 3 dias sem conversar. E isso foi depois de uma briga bastante intensa. Não havia nada fora do comum quando falei com ele pela última vez. Ele tinha acabado de mencionar que ia verificar algo que um amigo lhe contou. Mas eu já estava muito preocupada. Ontem eu recebi uma mensagem muito estranha dele. Era do David, mas não era do número dele. E a mensagem tinha apenas 5 palavras. Sem fim, não venha, David. Algo estava errado. Depois de ler esse texto, me senti enjoada, como se estivesse vendo algo que não deveria. Decidi falar com o tal do Peter, né? Mas já tinha falado com esse bunda antes. Ele era um caloteiro, mas pelo menos poderia me dar algumas informações sobre onde David poderia estar. Decidi fazer login no Facebook com a conta do David. Imaginei que seria mais fácil começar a conversar com o Peter se ele não soubesse que era eu. Quando entrei, ele imediatamente me mandou uma mensagem. David, puta merda, você me deixou preocupado. Eu pensei que você tinha ido para casa. O que você quer dizer? A casa sem fim, cara. Aquele lugar que eu te falei que poderia jurar que você iria. Casa sem fim. Sem fim. Esse cara sabia o que estava acontecendo. Bom, sim, na verdade, não consegui encontrá-la. Talvez eu tente novamente amanhã. Onde era mesmo? Não, cara, de jeito nenhum. Você já me deixou preocupado com aquele lugar onde eu estive lá. Você não vai querer ir. Pedro, Pete, sou eu, a Meg. Pera, o quê? Onde está o David? Eu não sei. Pensei que você saberia, mas aparentemente não. Oh, merda, 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 merda. Que? Sério, Peter, você precisa me dizer o que está acontecendo. Acho que ele foi pra casa. É fora da cidade, talvez 4 milhas abaixo da Terence Saint Street. Numa estrada não marcada, viria à direita. Merda, cara. Nossa, ele se foi. Não, acho que ele não se foi. Bom, o que você planeja fazer? Eu vou lá buscá-lo. E encerrei conversa com Peter. Saí na noite seguinte, por volta das 8.
Não havia um único carro durante toda a viagem, e, quando me virei para a rua não marcada, vi uma placa apontando pela estrada. Sem fim. Adiante. Aberto 24 horas. Minha respiração estava instável desde a hora que saí de casa, e ver a placa não ajudou. Não havia outros carros por perto, o que me fez pensar que não estava aberto. Uma luz da inclinação frontal iluminou a área circundante, e as janelas mostraram que as luzes estavam acesas por dentro. Estacionei meu carro e caminhei até a frente e entrei. O saguão da frente era normal o suficiente, mas, como eu previ, não havia ninguém lá. Todas as luzes estavam acesas, mas ninguém estava lá. Além da porta pela qual passei, havia apenas uma outra. Ao lado dessa porta havia uma placa. Quarto 1, por aqui. Seguem-se mais 8. Chegue ao fim e você ganha. Não foi isso que fez meu estômago afundar. Não foi isso que parou meu coração. Havia, mais abaixo, rabiscado e escrito à mão em vermelho: você não vai salvá-lo. Devo ter ficado no saguão por 1 hora. Eu estava congelada. Não sabia como continuar. Eu entro pela porta? Eu chamo a polícia? Depois de ler a placa, mais uma vez, achei que podia ter mordido mais do que podia mastigar. Sabe, eu sou a menina média, bem magra. Não estava em forma física para lutar com algum psicopata que estivesse mantendo o David como refém. Decidi ligar para a polícia. Era a melhor coisa que eu poderia fazer. E então peguei meu celular no bolso para ligar. Estava sem serviço. A casa devia estar bloqueando o sinal. E também eu estava basicamente no meio do nada. Caminhei em direção à entrada, imaginando que encontraria serviço lá fora. Cheguei na porta e torci a maçaneta e nada. Estava trancado. Sacudi com mais força. Nada. Estava trancado por fora. Bati minhas mãos contra a porta e chamei qualquer um que pudesse me ouvir. Eu sabia que era inútil. Ninguém estava ali além de mim. Então eu senti o celular vibrar no meu bolso. Olhei para o meu telefone e havia uma mensagem não lida. No começo fiquei muito feliz por ter serviço, afinal fui salva. Talvez o texto fosse de David dizendo que ele estava bem. Era de um número diferente, um que não tinha no meu telefone. Abri a mensagem e quase deixei o telefone cair. Você também não pode se salvar. Meu corpo inteiro estava tremendo, eu sentia que iria desmaiar. Estava presa lá. Celular sem serviço, um quarto sem saída. Meus olhos escanearam a sala e pousaram na porta do outro lado. O número 1 dourado foi montado na frente. Parecia uma porta de um quarto de um hotel. O chão parecia distante enquanto eu caminhava para mais perto da porta. Em alguns momentos eu estava a poucos centímetros dela. Coloquei minha cabeça contra a madeira e escutei. Tudo que eu ouvi foi uma música distante de Halloween. Apenas música instrumental, assustadora, que você ouviria em qualquer casa assombrada. De repente fiquei um pouco mais calma. David sempre foi conhecido por suas brincadeiras. Ele me contaria sobre essas configurações elaboradas que seus amigos fariam para novos jogadores do time de futebol deles. De alguma forma, um sorriso encontrou seu caminho no meu rosto. Eu abri a porta sem medo. Entrar na primeira sala aliviou ainda mais meus medos. Era uma tentativa completamente normal de uma casa assombrada, embora bastante carente. Em cada canto havia um espantalho, mas nem mesmo assustadores eles eram. Eram do tipo que você costumava ver na escola primária, com grandes rostos sorridentes. Fantasmas de papel pendurados no teto e um ventilador no canto adicionavam uma brisa fria que fazia-o girar. Ao lado de um dos espantalhos estava a única porta da sala. Impresso na frente, semelhante à primeira porta, havia um grande número 2. Eu ri e deixei esse quarto coxo para trás. Quando abri a porta para o quarto 2, não conseguia ver 10 centímetros na minha frente. Estava completamente cheio de uma névoa cinza que cheirava a borracha. Eu pensei que tinha que ter alguma máquina de neblina ali, e ela devia estar bombeando essa coisa há horas, na sala fechada. Não havia janelas, então a ventilação é horrível. Caminhei lentamente para frente e soltei um pequeno grito. Eu tinha esbarrado direto em um grande Jason robótico.
Seus olhos piscaram em vermelho e a faca em sua mão subiu e desceu em um movimento de esfaqueamento brusco. Meu coração estava acelerado, e se alguém estivesse comigo, eu teria me sentido incrivelmente envergonhada. Cobri minha boca e passei pelo robô Jason. A névoa estava ficando um pouco demais para mim. Estava começando a me sentir tonta quando encontrei a porta do quarto 3. Coloquei minha mão na maçaneta e te soltei de volta, com muita dor. A maçaneta estava extremamente quente. Coloquei minha mão na própria porta e senti que ela também estava. Eu não conseguia ouvir nada do outro lado. Coloquei meu ouvido na madeira quente esperando ouvir uma fogueira e não ouvi nada. Presumi que era apenas um calor, como se eles estivessem bombeando calor para a sala, como a sala final do Mr. Toad's Wild Ride na Disneylândia. Peguei o canto do meu vestido e enrolei em volta da minha mão, virando a maçaneta da porta o mais rápido que pude, e me joguei no quarto 3. Não havia fogo, apenas escuridão e muito frio. O quarto 3 não era como os outros quartos. Não era como nenhum dos outros quartos anteriores. Naquele momento eu sabia que algo não estava certo. Tentei entender qualquer coisa na sala, mas eu não conseguia ver nem minhas mãos agarradas à maçaneta, que agora não estava mais lá. Eu estava presa. Devo ter me virado na escuridão, mesmo que não tenha me movido. Uma vez que entrei, devo ter me virado e nem percebi. Naquele momento, uma luz no teto acendeu. Um único holofote apontando diretamente para baixo, iluminando uma pequena mesa. E nessa mesa havia uma lanterna. Mesmo que eu realmente não conseguisse ver para onde estava indo, avancei. A luz do teto foi suficiente para chegar à mesa. Quando peguei a lanterna, notei uma pequena etiqueta presa à alça. Para Meg, da administração. No momento em que terminei de ler, a luz acima de mim se apagou e fui novamente deixada no escuro. Me atrapalhei com a lanterna por um segundo antes de conseguir ligá-la. Pelo que parecia ser, em todas as direções, um zumbido baixo e estrondoso me cercou. Meu coração estava batendo e comecei a girar no lugar, lançando o feixe da lanterna ao meu redor. Não havia nada na sala, mas depois de um tempo notei algo aterrorizante. Poderia ter sido minha imaginação, mas eu podia jurar que vi uma figura se afastar no último segundo, onde quer que o feixe de luz chegasse. Comecei a entrar em pânico e comecei a me afastar da pequena mesa, sem ter certeza de qual direção estava indo. O zumbido estava ficando mais alto, então comecei a sentir a presença de qualquer coisa que fosse, que estivesse se esquivando da luz. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente, enquanto eu jogava freneticamente a luz da lanterna em qualquer direção que eu pudesse pensar. Estava sempre lá, apenas mal escapando de volta para a escuridão todas as vezes. Mas estava se aproximando. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Pensei que ia largar a lanterna. Eu estava tremendo tanto até vê-la. A luz colocada diretamente em número 4. Foi escrito em um pedaço de papel e colocado em uma porta de madeira no canto. Eu corri o mais rápido que pude com a lanterna apontada diretamente para minha frente. Poderia sentir que, quer que fosse, estava atrás de mim. O zumbido estava ficando mais alto e eu pensei que tinha sentido uma respiração no meu pescoço. Eu estava correndo nesse momento, faltavam apenas alguns metros para chegar à porta. Em um movimento, peguei a maçaneta, torci e fechei atrás de mim. Eu estava agora no quarto 4. Eu estava fora. Não estava mais na casa. O que me esperava depois de abrir a porta para o quarto número 4 era o que parecia uma caverna. Olhei para o chão e notei algo estranho e perturbador. O chão não era feito de grama, pedra ou sujeira, mas dos mesmos painéis de madeira que os outros quartos. Então só podia ser o mesmo andar dos quartos anteriores. Esse era o quarto 4. De alguma forma eu ainda estava naquela casa. Havia algumas tochas montadas ao lado da rocha ao meu redor, e a caverna, além, era escura como breu. As tochas pareciam ter sido derrubadas, então eu caminhei até mais próxima e tirei-a de sua arandela. Meu corpo estava coberto de suor, e eu lentamente entrei na caverna. O zumbido se foi. Nossa, eu espero que para sempre. Nenhum outro barulho me encontrou dentro da caverna.
mas havia uma leve brisa. A caverna parecia continuar para sempre, e eu estava andando há horas, até que vi uma luz fraca e azul. Caminhei em direção a ela, cautelosamente, mas em um ritmo decente. A luz era uma abertura, o fim do túnel. Comecei a andar um pouco mais rápido. Sempre odiei espaços apertados com cavernas e túneis. Em algum momento, a saída estava a poucos pés, e antes que eu percebesse, eu estava no final. E era exatamente aí que eu estava, o fim, na saída da caverna. O chão caiu para um penhasco e não havia outro caminho a percorrer. Olhei de volta para a caverna escura atrás de mim. Sabia que não havia curvas, era um túnel reto. Me virei e olhei para baixo da borda. O que eu vi fez meu estômago girar como nunca. Eu vi um oceano, água ao redor sem mais nada à vista. A queda devia ser de uns 100 metros, com uma pequena formação rochosa na parte inferior. Depois de alguns segundos estudando as rochas, meu estômago ficou ainda mais retorcido do que eu achava ser possível, e meu corpo foi tomado por um suor fresco. As rochas formavam um número 5. Levantei-me e me afastei da borda. Nossa, eu odiava alturas. Fui parada por uma parede que não devia estar lá. Me virei e me deparei com uma coisa ainda mais aterrorizante. A caverna se foi. Eu estava cara a cara com uma parede de pedra maciça, do lado de qualquer montanha que fosse. Eu tive que continuar dizendo a mim mesma que ainda estava na casa sem fim. Não fui embora. Claramente, essa não era uma montanha de verdade, mas parecia tão real. Voltei e olhei para o penhasco novamente. Não tinha como. Essa casa já era uma bagunça até agora. Eu estava lá fora, pelo amor de Deus. Mas o que esperava que eu fizesse agora era demais. Eu sabia que aquelas pedras lá embaixo significavam. Essa era a entrada para o quarto 5. Não havia escadas descendo, nenhum outro caminho para usar. Eu estava presa de novo. A casa queria que eu pulasse. Eu afundei no chão e me enrolei em uma bola. Não conseguia fazer isso. Eu não conseguia fazer isso. Não havia como eu pular de um penhasco. Direto em uma formação rochosa, irregular, a 100 metros abaixo de mim. Minha mente estava dividida em duas. Eu sabia que ainda estava dentro da casa, mas meu entorno gritava no meu ouvido o oposto. Fiquei lá no chão de madeira por um tempo. Naquele momento eu tinha perdido todo o conceito de tempo. Depois que parecia semanas, eu finalmente me levantei. Lentamente fui até a beira do penhasco e olhei novamente para baixo. O número 5, gigante, me insultou. Disse que eu devia pular. Sabia que eu não poderia fazer isso e me insultou. Então o zumbido voltou. O zumbido baixo e distante. Parecia vir de trás de mim, ressoando de dentro da montanha. Não sei o que veio à minha mente, não sei o que tomou conta de mim, mas assim que eu ouvi esse som, algo dentro de mim se iluminou. Fechei os olhos e pulei. O vento estava correndo enquanto eu caía, e um medo profundo tomou conta de mim. Eu ia morrer. Eu ia me esmagar naquelas pedras e morrer. Eu não me atrevi a abrir os olhos até que acabasse de cair. Mesmo com o vento forte ao meu redor, o zumbido agora estava ensurdecedor. Eu só queria que acabasse. Só queria que acabasse. Eu só queria bater nas rochas e acabar com aquilo. Então eu parei. Não estava mais caindo. Eu nunca bati nas rochas. Abri os olhos e olhei em volta. Estava de pé, nos familiares painéis de madeira da casa. O zumbido se foi e o silêncio tomou conta do lugar. Eu tinha conseguido. Estava no quarto 5. Não acreditava. Nem sei como aconteceu, mas eu estava no quarto 5. O sentimento de pavor se foi por um instante. E eu estava incrivelmente feliz em estar viva. Depois de alguns momentos para me reunir, decidi olhar em volta para o resto da sala. Ai, minha felicidade me deixou muito rápido. Esse quarto estava vazio. As paredes combinavam com o chão e o teto. E as paredes não tinham portas ou janelas. Eu estava em uma caixa lacrada. Percebi que não conseguia. Eu não estava segura. Eu tinha saído da quarta sala, mas apenas para entrar na 5. E não havia como sair. Naquele momento eu me perguntava se David esteve naquela sala. Me perguntava se ele tinha pulado daquele penhasco de 100 metros e acabado preso numa caixa de madeira. Se ele fez isso, significa que ele saiu.
Ele não estava aqui e eu estava sozinha. Ele saiu e eu também sairia. O pensamento de David escapar dessa sala me deu uma nova confiança. E um segundo vento encheu meu espírito. Eu ia sair dessa sala, encontrar David e nos tirar daqui. Eu andei ao redor do perímetro da parede e senti por qualquer tipo de consistência. Nada. As paredes eram impecáveis. Não havia nenhum arranhão nelas e muito menos alguma saída secreta. Comecei a bater em lugares aleatórios nas paredes. Era completamente sólida. A confiança começou a me deixar. Eu estava ficando sem ideias. E foi aí que ela falou comigo. Maggie, você não deveria ter vindo aqui, Maggie. Eu quase pulei para fora do meu corpo, se isso fosse possível. Eu estava de frente para a parede e a voz tinha vindo do meio da sala. Era de uma garotinha. Pelo menos era isso que parecia. Eu me virei devagar. Meus olhos caíram sobre quem falou comigo. Eu estava certa, era uma garotinha loura. Não mais do que 7 anos de idade, com olhos azul claros e um longo vestido branco. Mas agora que você está aqui, vamos jogar um jogo. Havia algo horrível naquela garotinha. Ela não era assustadora como aquelas garotas de filme de terror japonês. Ela parecia completamente normal. Se visse andando pela rua, não pensaria nela 2 vezes. Mas ali, parada, olhando os olhos dela, senti completo terror. Saltar de um penhasco tinha sido assustador, mas eu pularia de 20 penhascos, 10 vezes mais altos, se significasse nunca mais olhar em seus olhos sem alma. Depois de um momento, olhando fixamente, eu finalmente falei. Que jogo? Quem é você? Eu murmurei. Se você perder, você morre. E se eu ganhar? Aí ele morre. Meu coração afundou em algum lugar abaixo dos meus pés. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo, mas sabia que ela estava dizendo a verdade. Qual será? Ela sorriu. Nenhum dos dois. Não sei onde encontrei coragem de responder a essa criança demoníaca, mas cheguei longe demais para deixar David morrer. E se eu morresse, tudo isso teria sido por nada. Não, eu não escolhi nenhum dos dois, mas então eu vi a razão pela qual a garotinha me apavorava. Ela era mais do que apenas uma criança pequena. Olhando para ela, eu também vi o que parecia ser um homem grande, coberto de pelos, com a cabeça de um carneiro. Foi uma visão horrível. Eu não conseguia ver um sem ver o outro. A garotinha ficou na minha frente, mas eu conhecia a verdadeira forma dela. Foi a pior visão que eu já tive. Que pena. E com isso, ela se foi. Eu estava sozinha novamente, numa sala vazia e silenciosa. Só que dessa vez, algo foi adicionado. A pequena mesa onde antes a menina estava apareceu do nada, como se estivesse ali o tempo todo. Havia algo nela, mas eu não conseguia dizer de onde, o que era de onde eu estava olhando. Andei até a mesa e olhei para o pequeno objeto. Era uma navalha, como uma que você encontraria em um bisturi. Estendi a mão para pegá-lo, e quando eu fiz isso, um grito saiu da minha boca. Minha mão apareceu e vi algo que nunca esteve lá antes. Parecia que algo estava marcado na minha pele. Um único número 6. Olhei para trás da navalha e notei a etiqueta anexada a ela. Para Meg, da administração. Achei que você poderia precisar disso. Depois de ler o bilhete, comecei a chorar incontrolavelmente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto com mais força do que nunca na minha vida. Nunca tinha chorado assim e acho que nunca mais voltaria a chorar. Caí no chão e afundei minha cabeça na madeira dura. Eu estava chorando por horas, apenas deitada ali no chão. Então o choro parou e a sensação de depressão começou. Eu nem sabia por que eu estava chorando. Não era sobre Dade, nem era sobre como eu estava presa ali. Não havia portas nessa sala e eu ainda estava presa. Mas não foi por isso que eu estava triste. Eu estava na depressão mais profunda possível. Completa e sem emoção. Eu me senti vazia. Levantei do chão e me estabilizei na mesa. Meus olhos caíram na navalha e eu peguei. Eu ia me matar. Não conseguia mais lidar com isso. Eu tinha acabado. David provavelmente estava morto. Eu estava presa aqui. Acabou. Pressionei a navalha contra o meu pulso, logo acima do número 6, que havia aparecido na minha pele.
O soluço voltou e eu fiquei lá, chorando, com a navalha pressionada contra o pulso. David estava morto e eu estava prestes a morrer. Nada mais importava. E, com um corte profundo, pus fim a isso. Imediatamente, não estava mais no quarto 5. Eu não estava morta. Bom, eu sabia disso com certeza. A sensação de desespero se foi, mas eu não estava de forma alguma feliz. Lágrimas ainda encontravam seu caminho pelos meus olhos. O quarto em que eu estava era semelhante ao anterior. Novamente não tinha portas. Não havia lâmpadas, mas de alguma forma eu ainda conseguia ver tudo claramente. A sala estava completamente vazia, mas antes que eu tivesse tempo de pensar no que fazer e seguir, ficou escura, e o zumbido de antes voltou. Cobri meus ouvidos em protesto, estava mais alto do que nunca. Mas acabou em um momento, e as luzes voltaram. Só que dessa vez, algo foi adicionado à sala. Então eu gritei. Lá, no meio da sala, amarrado por correntes e nu, da cintura para cima, estava David. Parecia que ele tinha sido torturado. Ferimentos com faca sujavam seus peitos e braços. David! Corri até ele o mais rápido que pude. Ele estava consciente e eu vi seu peito subir e descer, mas ele não estava falando. E foi aí que notei o que estava gravado no peito dele. Caí de joelhos enquanto via. O Seth olhou para mim, como se tivesse olhos. Ouvi David tentar falar. Me levantei e cheguei mais perto possível dele. David, você pode me ouvir? Maggie, o que está fazendo aqui? A voz dele era leve, mas ele estava falando e eu fiquei grata por isso. David, estou tentando te salvar. Como eu faço para te tirar daqui? Havia grandes cadeados nas correntes que o seguravam no lugar. Procurei ao redor da sala por algum tipo de chave, mas tudo que encontrei foi uma pequena faca em um dos cantos. O metal era muito grosso para aquela faca, até mesmo amassar. Então eu ignorei como inútil. Voltei para David. Parecia que ele estava à beira da morte. Então senti seu pulso fibrilar. Isso me assustou. Algo horrível. Tirei o telefone do meu bolso, como suspeitava, um texto não lido. Eu abri o telefone. Não sou eu. Eu não sabia o que pensar. David estava ali, na minha frente, mas essa mensagem foi o primeiro número que entrou em contato comigo. Foi o primeiro texto que recebi de David que mencionou a casa sem fim. Maggie. Ouvi a voz dele claramente com meus ouvidos e minha mente. Parecia que a voz dele estava vindo de todos os lados. Maggie, você tem que continuar. Do que você está falando? Como? Eu estava cara a cara com David, ou quem quer que tenha sido que estivesse acorrentado ali. Essa faca. Ele fez um leve movimento de cabeça em direção ao canto. Vá buscá-lo. Corri e voltei imediatamente com a faca na mão. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas precisava salvá-lo e faria qualquer coisa. Agora me esfaqueei no peito. O quê? Fiquei chocada. David estava pendurado ali, olhando diretamente nos meus olhos. Você tem que passar essa faca pelo Seth no meu peito. É a única maneira de salvar nós dois. Não! Eu tropecei para trás. Não, você não faz nenhum sentido. Maggie! Ele estava gritando agora. Seus olhos pareciam frenéticos. O lado da boca dele enrolando em um sorriso torcido. Maggie, me esfaqueie agora, é o único jeito. Olhei para a faca na minha mão. Minha cabeça parecia que estava sendo atingida com um porrete. Eu estava completamente perdida. Fechei os olhos e senti a faca na minha mão. Maggie! E um grito e um empurrão esfaqueei o peito de David. Eu não sei o que veio sobre mim. Eu só sabia que era o único jeito. Abri meus olhos e vi o rosto dele. Estava aterrorizado. Lágrimas deslizavam pelas bochechas, enquanto ele me olhava nos olhos. Por que você fez isso? Eu não poderia me enganar. Eu sei que não era o David. Não podia ser. Ou então eu não seria capaz de esfaqueá-lo. Eu sei que não foi. Eu sei que não foi. Seus olhos recuaram quando a vida os deixou. Mas foi aí que tudo mudou. O Seth em seu corpo se foi. O sangue escorreu no chão, formando uma piscina abaixo de mim. O líquido carmesim se estendia em todas as direções. O círculo quase encheu a sala, e eu comecei a afundar. Tentei me mexer, mas não conseguia. Era como areia movediça. O sangue estava nos meus joelhos agora.
Por mais que eu tentasse lutar, eu afundava rápido. Até o meu peito agora. Arranhei a madeira ao meu redor. O corpo sem vida de David estava pendurado acima, com a cabeça voltada para mim, sorrindo. Sangue chegou ao meu pescoço. Eu estava muito apavorada. Em pouco tempo, eu estava completamente submersa e caí na escuridão. Quando acordei, estava do lado de fora da casa. Eu podia sentir a terra fria abaixo de mim. Rolei de costas e olhei para o céu noturno. A casa sem fim se elevou acima de mim, completa, com meu carro estacionado no mesmo local. Eu não tinha certeza se devia rir ou chorar. Eu estava fora, não acredito. Eu me levantei e tirei o pó das minhas roupas. Meu corpo ainda estava tremendo enquanto eu caminhava até meu carro, mas uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. Não tinha como escapar. A casa não ia me deixar sair assim. Algo não estava certo. Eu sabia disso. Sabia que não tinha matado David na sexta sala. Sabia que eu sabia. Pronto. Mas ele não estava longe de ser encontrado. Enfiei a mão no bolso e tirei meu telefone. Não havia nenhuma mensagem não lida, mas eu tinha serviço. Abri e comecei uma mensagem para David. Onde você está? Eu escrevi. Um segundo após enviar, recebi uma resposta. Eu apertei animadamente para ver. Quarto 10. Seu quarto 7. Corre. E um zumbido ensurdecedor voltou. Entrei no carro e me tranquei. Eu não sabia para onde devia ir, mas sabia que estava lá fora. Eu ainda estava na casa. O zumbido sacudiu tudo ao meu redor. Sacudiu as árvores e o próprio ar. Eu só precisava encontrar um 8. Precisava encontrar o quarto ao lado. Essa era a minha única chance. Eu precisava encontrar o quarto 8. Os primeiros quartos eram óbvios, mas à medida que progredi, estava ficando cada vez menos claro onde os quartos começavam e terminavam. Eu não tinha ideia do que estava procurando. Qualquer coisa que tivesse um número nele. Precisava encontrar um 8. Eu precisava encontrar um 8. Eu precisava encontrar um... Meu celular tocou. Texto não lido. Seu endereço. Mas que diabos ele queria dizer? Meu endereço? Pus o celular de volta ao bolso. O zumbido estava ficando cada vez mais alto. E foi aí que eu me toquei. Meu endereço. Não podia ser. 4896 Forest Lane, unidade número 8. Eu bati no meu carro e abri a porta. O zumbido sacudiu o metal do carro e parecia me seguir para dentro. Enfiei o pé no acelerador e voltei para a estrada de terra em direção ao meu apartamento. Nada disso estava fazendo sentido. Como foi que o quarto 8 foi parar no meu apartamento? Eu devia confiar nesse texto? Era do David, eu sabia que era. Não havia razão para não confiar nisso. Não demorou nada para dirigir até o meu complexo, e honestamente eu nem me lembrava de ter dirigido. Foi como quando você sai por 1 minuto e acorda mais abaixo na estrada. Eu nem me preocupei em trancar o carro enquanto corria até a porta da frente. Minhas mãos se atrapalharam com as chaves enquanto eu tentava destravar a porta e entrava no primeiro corredor à esquerda. Meu complexo era enorme, mas meu apartamento era um dos primeiros à esquerda. Corri o mais rápido que pude. Passei 4, passei 5. Minha cabeça estava girando. Essa noite estava pesando sobre mim como um colete de chumbo. 6. Quanto mais longe eu chegava pelo corredor, mais longe o zumbido parecia estar. Quando passei na unidade 7, mal conseguia mais ouvi-lo. Quando parei na frente da minha unidade, eu estava em completo silêncio. Acabei ficando ali, em pé, na frente do meu apartamento. O pequeno número 8, dourado, estava no nível dos meus olhos. Eu peguei a maçaneta da porta e deslizei lentamente minha chave para dentro. Torci e a porta se abriu, e fui sugada como por um aspirador de pó, com a porta batendo atrás de mim. Quarto 8. Me levantei do chão e olhei em volta. Era idêntico ao meu apartamento. Se eu não soubesse de nada, teria assumido que estava em casa, e que isso foi um pesadelo. Minha mente voltou a David e me perguntei qual era o quarto 8 para ele. O que a casa havia lhe mostrado. Andei por ali e estudei a área. Literalmente tudo estava como eu tinha deixado, até a metade de comida chinesa do lado de fora na pia. Olhei para minha mesa de computador na sala. O monitor ainda estava ligado e o Facebook ainda estava funcionando. Caminhei e sentei de frente para ele, percorrendo minha conversa com Peter. Estava lá, palavra por palavra. A casa sabia de tudo isso e como ela sabia, eu não fazia ideia.
Pra ser honesta, me esforcei o máximo pra não pensar nisso. A resposta, sem dúvida, era algo que era melhor eu não saber. Tentei sair do Facebook, mas não consegui. O computador simplesmente congelou. Cliquei em desligar, nada. Ctrl Alt Del, nada. Pressionei o botão liga e desliga do monitor, nada. Então uma pop-up apareceu na tela. Era para um bate-papo por vídeo. Olhei para a lista de pessoas nela e havia 2 nomes, Meg e a gerência. O feed de vídeo estava ao vivo e tudo o que mostrava era uma parede cinza. Em seguida, uma mensagem da administração apareceu na caixa de texto. Espero que tudo esteja como você deixou, carinha sorridente. Quem é você? Eu respondi. Aproveite o show, carinha sorridente. E foi aí que a câmera virou. A câmera se concentrou em um jovem amarrado a uma mesa cirúrgica. Estava completamente nu e chorando silenciosamente para si mesmo. A imagem não estava tão clara, mas eu pensei reconhecer o homem deitado ali. Ele era alto, cabelo castanho curto e uma pele bastante pálida. Isso é o que acontece quando as pessoas tentam trapacear, carinha sorridente. Foi quando eu percebi quem era. Amarrado à mesa cirúrgica estava Peter Terry, e ele não estava sozinho. Não quero descrever o que assisti naquele momento. Os gritos, os sons que Peter fez eram diferentes de tudo que eu já tinha ouvido um humano fazer. Não conseguia desviar os olhos. Eu queria, mas era o poder da sala. Eu não conseguia desviar o olhar. Peter soltou um grito final que coalhou minha alma. Mas eu não ouvi através dos alto-falantes do computador. Estava vindo do meu quarto. Meu coração afundou enquanto girava em direção ao corredor. Eu me levantei da minha cadeira e ainda podia ouvir os gritos emanando enquanto caminhava em direção à sua fonte. Cheguei à porta do meu quarto e os gritos agora tinham sido substituídos pelo zumbido. Aquele zumbido. Isso me assombrou o tempo todo. Abri lentamente a porta e vi dentro do meu quarto o que tinha visto no meu computador. Havia uma mesa cirúrgica com o que havia sobrado de Peter, espalhado por todo o seu topo. Ninguém mais estava lá. Os outros na sala tinham ido embora, mas um calafrio subiu pela minha espinha. A gerência estava aqui, comigo. Os outros na sala tinham ido embora, mas um calafrio subiu na minha espinha. A gerência estava aqui comigo, e apenas um quarto de distância. Me aproximei da mesa. O fedor era horrível, e eu tive que usar todas as minhas forças para não vomitar. Sabia que estava chegando ao fim. Eu tinha que estar. Olhei ao redor da sala. Em algum lugar aqui estava a entrada para a sala 9. Eu sabia que tinha que ser. E era. Mas era mais simples do que eu esperava. Do outro lado da sala, onde a porta do meu banheiro deveria estar, havia uma porta de madeira simples, semelhante às primeiras portas da casa. Algo foi grampeado na porta. Algo longo e sangrento. Foram as entranhas de Peter, formando o número 9. Me senti mal por Peter, mas passei pelo inferno aquela noite. Passei pela mesa, peguei uma faca cirúrgica longa e não dei uma segunda olhada no corpo. A porta final estava lá, e eu fui direto até ela. Essa noite estava prestes a terminar, e eu estava saindo daquela sala. Com David, e eu ia parar quem quer que fosse que o mantivesse ali. A porta se abriu facilmente, e ao passar, vi o que estava esperando por mim. Era uma sala vazia, parecia uma sala de espera de um consultório médico. Havia algumas cadeiras alinhadas à parede e revistas amassadas e antigas em uma cesta no canto. Do outro lado da sala, do lado oposto de onde eu entrei, havia uma única porta. Meu coração afundou quando li a etiqueta impressa na madeira. Não era um número, era uma única palavra. A administração. Segurei com mais força a faca cirúrgica na minha mão. Tudo bem, estou terminando isso. Eles estavam do outro lado da porta. Eu podia sentir. David também estava. O zumbido estava mais alto do que nunca. Podia sentir isso dentro de mim. O zumbido estava vindo de dentro de mim. Enquanto eu caminhava, ficava mais alto. E quando eu coloquei a mão na porta, a sala estava cheia do som. Virei o botão, virei a maçaneta e abri a porta. O quarto esperando por mim não era o que eu esperava. Era o saguão da frente. O mesmo saguão da frente que começou tudo esse inferno. Só que dessa vez eu vi alguém atrás da mesa. Meu coração pulou do meu peito quando viu quem era. Era o Peter.
Olá, Maggie. Peter? Não. Não tem como. Como? Por quê? Quem você estava esperando? Um fantasma? Satanás. Alguma garota loira assustadora? Ele estava sorrindo como se aquilo fosse uma piada. Eu não estava. Que diabos está acontecendo aqui? Maggie, vamos lá. Pensa por 2 segundos. Quem contou ao David pela casa pela primeira vez? Você... Não... Quem te contou sobre o paradeiro do David? Droga, Peter, você era amigo dele. Sinto muito, Meg, mas é assim que administramos esse negócio por aqui. Onde ele está? Onde ele está? Ele está aqui conosco na casa, Meg. Ele não vai a lugar nenhum. E você também não. Não sei o que tomou conta de mim, mas eu perdi a cabeça. Pulei sobre o balcão e empurrei o Peter para o chão. Peguei pelo cabelo e bati a cabeça dele no chão, a faca cirúrgica na minha outra mão. Pressionou firmemente contra o pescoço dele. Eu não queria matá-lo. Eu tinha que matá-lo. Ele matou o David. E ele estava tentando me matar. Meg, você não pode. Sempre haverá alguém para administrar a casa. Não! Deslizei a faca pela garganta dele e bati a cabeça dele com ainda mais força no chão. Acho que não haverá. Com a morte dele, o quarto escureceu. Ainda podia sentir a faca na minha mão, mas não estava mais segurando o cabelo do Peter. Não sei quanto tempo fiquei ali parado na escuridão, mas pareceram séculos. Me levantei e senti a mesa. Me equilibrei nela com uma mão na lateral da superfície de mármore. Então as luzes se acenderam. Podia ver as janelas do outro lado da sala. Ainda era noite lá fora. Olhei para fora e então vi. David estava andando por ali do lado de fora, aparentemente ileso. Corri até a porta e tentei abri-la. Ai, estava tão feliz, mas a porta não cedia. Me esforcei ao máximo, mas a porta não me deixava sair. Olhei pela janela e vi David quando ele começou a andar pela estrada de terra. Cansei minha cabeça contra a porta e vi. Meu estômago se apertou forte. Lá, preso ao meu peito, estava o crachá com uma palavra: administração. David tropeçou confuso na cadeira. Ele não se lembrava de quase nada do que aconteceu nas últimas horas. Tudo estava como um borrão. Imagens fantasmagóricas que esporadicamente atravessavam sua mente, lentamente lembrando-lhe de que ele estava se esquecendo de alguma coisa. Ele tirou seu telefone do bolso e discou o 911. Não havia nenhuma maneira que ele pudesse explicar o que estava acontecendo, mas, por alguma razão, sua primeira reação foi ligar para a emergência. Talvez eles pudessem ir lá e confirmar que era uma casa normal, nada mais. Eles poderiam acalmar sua mente e ele poderia ir para sua casa, viver uma vida normal com a... Então, ele levantou-se subitamente, correu por toda a sua casa, todos os quartos, em todas as direções. David pegou seu telefone e discou para o número de Maggie. Vamos. Vamos. Vamos, atenda. Oi, aqui é a Meg. Desculpe, não posso atender agora. Deixe sua mensagem após o bip e nunca retorne à casa sem fim. Ele pisou no acelerador e, em poucos instantes, voltou para a frente da maldita casa. Maggie está lá dentro. Enquanto corria, ele mexia no celular, procurando mensagens antigas que ele sabia ter enviado. Mas não havia nada. Havia mensagens recebidas do celular da Maggie, mas todas estavam em branco. David xingou baixinho quando chegou perto da porta. Ele girou a maçaneta, mas não adiantou. Tentou com as 2 mãos, bateu agressivamente na porta. Gritou o nome de Maggie, mas nada. Seus punhos estavam vermelhos e ardendo. Então David caiu de joelhos, com as palmas arrastando para baixo pela porta enquanto ele caía.
Depois de alguns instantes, David sentiu seus olhos arderem. Ele era o motivo dela estar lá. A mulher que ele amava entrou na casa sem fim para salvá-lo e acabou ficando presa em seu lugar. Ele tinha que encontrar uma maneira de entrar. Tinha que haver uma maneira dele entrar. Dave ficou de joelhos, recuperando sua energia, mas antes que ele pudesse se mover, sentiu seu celular vibrar. Era uma mensagem, e, quando viu o nome do autor da mensagem, sentiu um alívio. A mensagem vinha de Peter Terry. Talvez ele pudesse ajudar. Ei, David, você está bem? Não tenho notícias suas há um bom tempo. Peter, Jesus, onde você está? Eu estou na casa, bro. Eu estou te procurando. Eu te disse para não vir. Isso é passado agora, Peter. Eu preciso entrar novamente na casa. Você sabe como? Dê a volta na casa. Há um carvalho ao lado dela, com uma porta escondida em sua base. Vá até lá. É uma entrada de serviço. Por que diabos este lugar precisa de uma entrada de serviço? Basta ir para a árvore, David. Eu estou tentando ajudá-lo. David não teve tempo de perguntar mais nada. Saiu correndo da varanda, direto para a outra extremidade da casa, saltando sobre a grade lateral e caindo do outro lado de uma pilha de folhas secas. Ele podia ver a tal árvore. Ela não estava longe. Ou talvez estivesse. Era tão grande a percepção de profundidade que era difícil de descobrir. Ele correu para o lado e lá estava a pequena porta de madeira no chão, abaixo dele, como uma daquelas velhas portas que costumava ter em adegas ou porões. David olhou em volta e para trás. Ele não tinha ideia do porquê ele estava fazendo isso. Só tinha uma sensação de que era isso que ele tinha que fazer. Ele balançou e puxou a alça, e as dobradiças enferrujadas não ajudaram. Mas, depois de algumas puxadas, a porta cedeu e revelou a escuridão abaixo. Com um suspiro pesado, David lentamente fez seu caminho para baixo. Jesus estava muito escuro, mas logo David foi atingido por um cheiro que tornava a escuridão a menor de suas preocupações. Era algo como cabelo queimado, coberto de merda e mofo. Ele cuspiu no chão. Não conseguia se adaptar com um cheiro horrível desses. David pegou seu telefone para usar como lanterna, mas a luz não era muito forte. Pelo menos era o suficiente para enxergar as paredes circundantes. Olhando ao redor na penumbra, David notou algo estranho. Ele não estava em túneis subterrâneos, para ser justo, mas percebeu a sujeira na parede como lama ou algo parecido. Ele não conseguia ver o que era, mas não era nada que poderia ter sido feito por mãos humanas, nem sujeiras que se formaram sozinhas. A curiosidade tomou conta dele, e com seu telefone ainda mal iluminando, ele subiu a uma das paredes laterais. Ele tinha que chegar mais perto para poder ver. Com o telefone quase tocando a parede, os olhos de David se arregalaram. Não, não pode ser. Com a outra mão, David removeu um pedaço dessa sujeira. Era algo sólido. Ele se lembrou do cheiro e agora sabia sua origem. Era carne. As paredes desse túnel estavam cobertas de pele queimada. David foi se movendo com o telefone, seguindo a luz. Ele viu áreas onde diferentes peles foram costuradas com alguma coisa metálica e áspera, quase como um cabo de cobre. Seu estômago começou a se contorcer de nojo. Era um rosto humano, a pele de um rosto humano, arrancada e esticada com os olhos e bocas costurados. O nariz foi removido. O orifício que foi deixado para trás estava bem saturado. Talvez fosse o cheiro ou a tal visão presente, mas David não podia aguentar mais. Com um solavanco, ele se virou para o outro lado e vomitou no chão. O túnel seguia por horas. O que era mais provável que fosse apenas alguns minutos atrás, pareceram horas para David. Ele tinha que entrar e salvar Maggie. Nada mais importava.
Peter era amigo dele, mas Maggie era a primeira a ser salva. Peter poderia apodrecer lá dentro se fosse necessário. Porém, ele era o único que parecia ajudar. Ele conhecia esses caminhos. Esse debate mental na cabeça de David acabou ficando para trás, porque, depois de andar mais um pouco, ele se virou e estava cara a cara com o nada. Confuso, David estendeu a mão com o celular para a escuridão. Nada, nada, nada exceto uma parede. Uma parede que não estava lá há 1 minuto. Apenas uma parede, coberta de carne humana. David gritou, bateu contra a parede na frente dele. O salão estava encolhendo, prendendo-o enquanto ele andava. Ele só estava no túnel de serviço, mas já estava na casa, e reconhecia essas armadilhas. A casa estava feliz em tê-lo de volta. Antes isso assustaria David, mas não naquele momento. Ele já tinha estado nesse lugar e sabia do que essa casa era capaz. Ele foi submetido a experiências e testes de sanidade inimagináveis. Ele tinha visto de tudo, ou pelo menos ele pensava assim. Enquanto ele caminhava, David podia ver a parede atrás dele se movendo, impedindo-o de voltar. A moagem e o barulho da carne se torcendo sobre si o fez sentir enjoado de novo, mas ele só acelerou seu caminho. Depois de um momento, ele ouviu algo que o fez parar em sua trilha. Era uma voz feminina, mas não era Maggie. Por que você voltou? Por que você voltou? David estava ali, congelado. A voz parecia vir de todos os lugares. Por que você voltou? Por quê? O som foi chegando mais perto e David se preparou para que a parede traseira começasse a empurrá-lo. Logo, ele ouviu os passos de alguém correndo em direção a ele. Então ele a viu, a menina, não mais de 13 anos, correndo até ele, gritando sua constante pergunta. David estava atordoado demais para reagir. A menina correu até ele e começou a bater em seu peito com os punhos fechados. O que doeu no começo, mas foi enfraquecendo conforme a menina perdia suas forças. Ora, David, por que você voltou? A menina caiu de joelhos na frente dele, com um soco final contra sua perna. David ficou ali em choque, com as mãos ligeiramente levantadas e tensas. Seu medo começou a diminuir. Ela claramente não era uma ameaça e não parecia um fantasma ou algo assim. Ei, ele começou. Está tudo bem? Quem é você? A menina se assustou levemente com suas palavras. Lentamente, ela levantou a cabeça e olhou para David. Seu coração afundou quando viu seu rosto. Não havia olhos, absolutamente sem olhos, apenas as órbitas negras. E quando ela falava, ele podia ver dentro de sua boca, sem língua e sem dentes, apenas um vazio. Você veio para nos salvar, não é? A garota se levantou e tirou o cabelo do rosto. Por alguma razão, mesmo levando em consideração quão aterrorizante ela deveria ter sido para David, havia algo estranhamente normal sobre a garota. Ela tinha cabelos castanhos na altura dos ombros e era magra como um trilho, com algumas sardas no nariz e nas bochechas. Até suas roupas poderiam ser encontradas em qualquer loja. Top preto, jeans enfiado em botas preto-vermelhas. Ela era mais velha do que ele pensava também, mais perto dos 16 anos, se ela tivesse uma idade. Um zumbido atrás deles assustou os dois e arrastou David de volta para sua situação atual. Nós temos que ir, Nós temos que ir, ela disse. Agora. E a garota agarrou a mão dele e foi embora. Surpreso, David a seguiu e quase deixou cair o telefone. Ele tentou segurá-lo o mais longe que pôde para iluminar o caminho. Não precisa. A garota levantou a mão livre na frente dela enquanto falava. Eu entendi. Ela murmurou algo baixinho, algo que não poderia ser português, e uma luz brilhante pulsava na frente deles e o seguia.
Era como se um foco de luz de cima seguisse seus movimentos. O zumbido atrás estava ficando mais alto quando eles se aproximaram da primeira bifurcação do túnel. Sem hesitar, a garota os desviou para a direita. Claramente, ela sabia para onde estava indo, e David não estava disposto a discutir. Depois de um momento, o zumbido parou, e eles pararam na frente de uma escada que levava à escuridão. É aqui em cima, e a garota começou a subir a escada diante deles. David voltou à realidade e ficou incrivelmente confuso. Espere! A garota parou no meio da subida e olhou por cima do... Olha, eu sei que isso é estranho. Não, não, eu sei que é estranho. Eu já vi estranho. Mas quem é você? Eu vou explicar em breve, ok? Nós realmente precisamos sair daqui. Tudo bem? Ninguém deveria estar aqui. E nós... Bem, estamos. Então... E com isso, a garota voltou a subir. David estava prestes a responder, mas um zumbido de trás ficou mais alto. A sobrevivência superou a compreensão daquele ponto, e David agarrou a escada e seguiu a garota, deixando o túnel esperançosamente pela última vez. A escada levou o par para uma sala vazia. Quase parecia um enorme armário de vassouras. Alguns baldes e esfregões espalhados pelas paredes, mas, por ser uma parte da casa, era muito despretensioso. A garota ao lado dele se sacudiu e empurrou a mão em direção a David. Suas mudanças de humor eram claramente algo para se impressionar, e David relutantemente pegou a mão dela e a apertou. Você provavelmente está se perguntando quem eu sou e por que eu conheço você. A garota nem esperou que David respondesse. Meu nome é Natalie, e esta é uma espécie de minha casa. O que você está falando? Como esta é a sua casa? Essa porra de lugar é a sua casa? Sei, eu sei, mas você tem que entender o que aconteceu. Nem sempre foi assim, e que diabos? O que foi aquela coisa que você fez com a luz lá embaixo? Eu sei, tudo isso faz parte. Tudo se relaciona. Deixe-me explicar. Natalie fez uma pausa e olhou para David. Ele fechou a boca e olhou para ela, deixando-a saber que agora estava livre para falar sem interrupções. Essa é a minha casa. É a minha casa. Eu sei que pode parecer um inferno agora, e você está certo. Isso é, minha família meio que lidou com algumas coisas estranhas. Nós nos mudamos para essa casa há cerca de 10 anos, e foi bom. Um lugar pequeno e pitoresco, sim, considerando que estou acostumada com a cidade, mas foi legal. O problema é que a minha família, nós podemos fazer coisas. Bruxaria, eu acho. Natalie meio que riu com o pensamento. Bom, primeiramente apenas alguns truques de salão, como aquele show de luzes que você viu nos túneis. Mas alguns de nós, como meu irmão, foram longe demais. Ele começou a mexer com alguns negócios obscuros, demônios, invocações, coisas do gênero. Quero dizer, convocar nem sempre é ruim. Eu posso convocar um gato, por exemplo, o que é meio fofo, mas meu irmão não lidou com isso de uma boa maneira. Nós tentamos dizer a ele para parar com isso, mas o poder estava meio que subindo a cabeça. Peter nunca foi de ouvir a razão. Peter? Os pensamentos rondavam a cabeça de David, mas ele não estava pronto para aceitá-los. Peter era seu amigo há anos, pensou. Nessa mesma noite, 7 anos atrás, convocar demônios por alguns minutos aqui e ali não era mais o suficiente para ele. Ele precisava de mais. Nós nos perguntávamos por que ele estava tão obcecado com tudo isso. E ele só respondia perguntando por que não? O que aconteceu nas noites seguintes? É meio difícil falar sobre isso. Mesmo com os olhos escurecidos, David podia dizer que essa memória realmente doía para a jovem. Tudo isso, esse inferno, era por causa de seu irmão, seu amigo. Parecia a David que aquela garota era tão prisioneira quanto ele. Tudo bem, disse David.
colocando a mão no ombro dela. Então, vamos tirar você daqui. David deu uma olhada em seus arredores. Seu coração disparou um pouco quando ele percebeu. Além da escotilha no chão por onde eles acabaram de entrar, não havia nenhuma outra saída. Apenas paredes de cimento liso. Você sabe onde estamos? Perguntou a garota, esperando por Deus que ela dissesse que tinha alguma ideia. Sim, claro, ela disse, com um pouco de hesitação demais para o seu gosto. É a minha casa, não é? E com isso, ela foi até uma das paredes mais distantes. A superfície da parede era um cimento cinza, escovado e liso. Não havia passagem, porta nem nada. Natalie enfiou a mão no bolso e tirou o que parecia ser um pequeno pedaço de carvão de artista. Ela o pressionou contra a parede e começou a desenhar uma linha longa e rasante, com cerca de 1 metro de comprimento. Linha após linha, David assistiu com admiração enquanto a garota se afastava e admirava seu trabalho. David nunca tinha visto nada parecido fora dos filmes de fantasia. Era como um yin e yang misturado com um pentagrama, misturado com os rabiscos de uma criança. Natalie colocou o carvão de volta no bolso e passou os dedos pelo cabelo. Após um momento de silêncio, ela levantou a mão e colocou a palma direita contra o símbolo, descansando 2 dedos contra a têmpora com a outra mão. A princípio, David pensou que ela estava falando com ele, mas depois percebeu que ela estava cantando em uma língua estranha novamente. Logo, o símbolo parecia estar vibrando, e David observou enquanto ele começava a brilhar continuamente em um roxo profundo. Natalie sorriu para si mesma ao sentir a parede tremer, antes de se partir em 2. Eu sempre amei fazer isso,